Quando você abre a sua Bíblia Sagrada, logo vai perceber que ela está dividida em duas partes principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. E é um equívoco muito grande, é um erro grave você pegar as duas coisas e misturar como se fossem uma só. Porque o Antigo Testamento, ele teve o seu tempo e o Novo Testamento teve o seu tempo distinto. São verdades que não se opõem, que se completam, mas hoje nós vivemos debaixo do que chamamos de a nova aliança. Essa aliança foi estabelecida na morte de Jesus na cruz. É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes eu gostaria de pedir que você fosse lá no nosso canal, que se inscrevesse se você ainda não se inscreveu, acionasse o sininho para você receber as notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo, tá? E que você também pudesse curtir os vídeos, compartilhar os vídeos e, sobretudo, que você entre no site da Célula Smart para conhecer melhor nosso trabalho, o trabalho que a gente tem feito. A gente sabe que você, naturalmente, deve conhecer muita gente que está sofrendo, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando. Você deve conhecer pessoas que estão em depressão, pessoas que você quer abençoar com a palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de vitória e de salvação, independentemente de religião. Você deve entrar nesse site, conhecer, saber como nós fazemos, como você pode fazer parte disso. É muito legal, é muito simples também, e você vai poder abençoar a vida dos seus familiares e amigos. Então não sai daí não, já já a gente volta. Meus queridos, como a gente já disse no início, a Bíblia é dividida em duas partes principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. E essas duas partes retratam tempos diferentes e elas também têm a ver com a forma como Deus interagia e interage com a raça humana. O que nós encontramos no Antigo Testamento, a gente chama de Velho Pacto, né? Velha Aliança, está diretamente relacionado ao povo de Israel, aos israelitas. É lógico que ali nós encontramos muitas verdades, nós conhecemos muitas coisas, sabemos o que Deus gosta, o que Deus reprova. Sabemos disso porque lemos a lei de Deus e entendemos o que Deus disse, ensinou ao seu povo Israel, né? Ali nós temos desde o princípio o decálogo, as tábuas, né, dos 10 mandamentos, lá do Monte Sinai e outras coisas que Deus foi ensinando através dos tempos. Agora, quando chega Jesus, então as coisas mudam completamente. Ali se inaugura um novo tempo. A Bíblia chama de nova aliança, novo pacto. E misturar essas duas coisas tem sido um grande equívoco. Infelizmente, alguns pregadores e alguns ministérios não conseguiram discernir o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento, o que é lei, o que é graça, né? O que nós estamos vivendo hoje tem a ver com o novo pacto, a nova aliança. Então nós respeitamos o Antigo Testamento? Sim, claro, respeitamos. É uma palavra inspirada por Deus, é Bíblia Sagrada, mas foi escrito num outro tempo para o povo de Israel. A gente tira algumas coisas de lá, a gente conhece o que está no coração de Deus, ali na lei de Deus, né? no que ele passou lá para os israelitas e tal. Mas nós temos hoje os princípios, os valores que abraçamos no Novo Testamento, na nova aliança, no novo pacto, que é, né, a partir da vinda de Jesus para cá, né? E isso é muito importante. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos entender por que o Velho Testamento é importante para nós. A gente chama de lei, né? O período da lei,
O Velho, o Antigo Testamento é importante para nós. Eu vou citar três verdades aqui. Primeiro, está em Romanos capítulo 7, versículo 7. Eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Então eu preciso do Antigo Testamento, porque para saber o que é pecado, eu tenho que conhecer a lei. A lei é estabelecida por Deus exatamente no período do Velho Testamento. Outra verdade que eu quero passar para vocês sobre a lei. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Então, eu leio a lei, eu conheço o Velho Testamento, porque lá a transgressão à lei é ressaltada. Ali eu descubro o que é certo e o que é errado, né? De acordo com a visão de Deus. Bom, e por fim, Romanos capítulo 3, versículo 20, diz que é por meio da lei que nós chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Porque a lei estabelece seus critérios e nós temos plena convicção de que não somos capazes de cumpri-los. Então nós entendemos que somos todos pecadores. Por esta razão, a própria Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 8, versículo 3, que a velha aliança, ela foi a aliança que não deu certo, né? Eu vou ler aqui o que está em Romanos capítulo 8, versículo 3. Diz assim: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Ou seja, por que a lei não funcionou? Por que a velha aliança não deu certo? Por causa da fraqueza humana. Não foi por causa de Deus. Será que Deus teria errado? Não. Deus estabeleceu leis que nós, seres humanos, não pudemos cumprir. Não conseguimos, não fomos fortes o suficiente, não tivemos como cumprir as leis de Deus. Então, a velha aliança, o velho pacto, ou seja, o Antigo Testamento, a aliança que havia sido feita no passado, não deu certo. Foi a aliança que falhou, não por causa de Deus, mas por nossa causa, por minha causa, por sua causa, por causa da fragilidade, por causa da fraqueza humana. Você consegue entender? Então, Deus estabeleceu a nova aliança. Nós agora estamos sujeitos a essa nova aliança. Na Bíblia, é a segunda parte da Bíblia, que a gente chama de Novo Testamento. E ali nós começamos então a receber as orientações do próprio Cristo, dos apóstolos, né? Das cartas dos apóstolos para as igrejas. E ali nós temos todo um conjunto de orientações que nos interessam hoje, no novo pacto, né? É um novo tempo. E basicamente, o que mudou? Vamos entender o que mudou, vamos voltar para a Bíblia Sagrada e vamos ler, inclusive alguns versículos que nós já lemos, nós vamos nos aprofundar um pouco melhor nesses versículos. Vamos ler primeiro Romanos capítulo 3, versículo 20. Tá? A gente já citou aqui no início do vídeo, mas agora nós vamos ler o versículo na sua íntegra, tá? Quer dizer, vamos ler o versículo todo. Diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante do Pai, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei, ou seja, do Velho Testamento, que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Então, a diferença é que no Velho Testamento as pessoas precisavam cumprir a lei, obedecer à lei para serem consideradas justas.
Agora não. No Novo Testamento, a Bíblia diz que ninguém será declarado justo, ou seja, justificado diante de Deus, confiando na obediência à lei, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei, né? Ninguém cumpriu a lei de Deus, né? Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde havia muito pecado, houve mais perdão ainda, mais misericórdia ainda. É isso que nós vivemos de Jesus para cá, né? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. É importante a gente conferir na Bíblia, porque não é o que eu penso, não é o que as pessoas pensam, mas é o que está nas Escrituras Sagradas. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim: portanto, pela graça, a palavra graça significa o favor de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ou seja, eu não sou salvo porque eu sou bonitinho, porque eu sou perfeito, porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta na igreja, porque eu faço caridade. Eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo porque eu reconheço o senhorio de Jesus. Eu sou salvo porque Jesus pagou o preço dos meus pecados. Que interessante. E para a gente encerrar, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 dizem assim: portanto, agora não há nenhuma condenação. Agora, observa, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meus queridos, é muito legal que a gente entenda as Escrituras, porque você vê tanta gente procurando por Jesus, andar com Jesus é realmente sensacional. É maravilhoso você saber que Jesus está cuidando de você, te protegendo, te guardando, te abençoando. Porém, o mais maravilhoso ainda é você saber que por causa da morte de Jesus, você foi perdoado. Que Deus, quando olha para você, não vê mais os seus pecados. Como diz aqui em Romanos capítulo 8, os 2 primeiros versículos. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Isso é a essência do Evangelho, é a alegria do Evangelho. Você saber que mesmo errando, você tem um Jesus que pagou o preço do seu pecado e abriu caminho para você se colocar na presença do Pai. Que maravilha! Bom, eu espero que você tenha gostado, tá? Que Deus te abençoe muito com essas mensagens, porque vem das Escrituras Sagradas. E se você gostou, não deixa de se inscrever no nosso canal. Eu peço a você que dê o seu like, que compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, tá? Nós vamos levar a palavra de salvação para muita gente. E que você não deixe também de visitar o site das Células Smart para você conhecer o nosso trabalho. Tenho certeza que você vai gostar, porque a gente sempre tem pessoas que a gente quer abençoar. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? E você vai ver que é fácil você abençoar essas pessoas com a palavra de Deus. Tá bom? Graça e paz, Deus te abençoe.